Tenho a minha Bíblia agora aberta em Efésios capítulo 4, e eu quero aqui compartilhar que sou testemunha de que o pastor pulou a amarelinha, então não posso deixar de falar do que vi e ouvi. Eu fui tentar depois e estraguei tudo lá. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, vamos falar, como o pastor anunciou neste mês, a respeito da igreja triunfante, e hoje, tema da mensagem, servindo para crescer. E diz assim o texto da palavra do Senhor: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pai, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra lida, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Que o Senhor me ajude a entregar o recado do Senhor, e que a igreja do Senhor avance para a glória do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Para muitos, servir é como que uma demonstração de fraqueza, de submissão. Mas para quem ama a Deus, sabe que servir é um grande privilégio. Na semana passada, nós oramos aqui como Igreja de Jesus, pedindo para que Deus falasse conosco, pois nós tínhamos ouvidos para ouvi-lo. Nós oramos juntos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E servir foi o exemplo deixado por Jesus aos seus apóstolos e também a nós, sua igreja. Quando Jesus, antes de ser levado à cruz, antes de verter o seu sangue na cruz por nós, ele reuniu os seus apóstolos num cenáculo e tomou uma toalha e bacia e lavou os seus pés. E ali naquele cenáculo estavam homens dispostos a pegarem suas espadas e lutarem por tronos. Estavam dispostos a discutir entre eles mesmos quem seria, o que ficaria à direita ou à esquerda do Senhor. Mas eles não estavam dispostos a lavarem os pés uns dos outros. Como disse Charles Swindoll, eram homens de olhar altivo, mas de pés sujos. E dizem que na vida é preciso aproveitar ou criar oportunidades se quisermos crescer, se quisermos ser alguém, ser destaque, ser uma pessoa conhecida como bem-sucedida. No entanto, olhando para as Sagradas Escrituras, no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, cresce quem serve. E ele não cresce sozinho. Cresce o corpo, aumenta o corpo, a igreja de Jesus. Pelo menos é o que nós entendemos nessa passagem que nós lemos e que culmina no versículo 16, quando diz que quando toda a parte, ou todas as partes interligadas, faz aquilo que lhe é dever fazer, cumpre o seu ministério, faz a sua parte, então o corpo cresce. O corpo aumenta e é edificado em amor. E eu creio que esse é o desejo de cada um que nasceu de novo, que faz parte da igreja de Jesus. Então eu creio que você que é de Jesus, que faz parte dessa igreja, deseja crescer e deseja que a igreja cresça também. Mas para que o entendimento de que servir produz crescimento fique claro, é preciso também entendermos algumas coisas que esse texto nos ajuda. Em primeiro lugar, é preciso entender
que a igreja é um lugar de discernimento, compreensão espiritual. E o princípio do nosso discernimento é que a igreja tem um dono, e o dono é Jesus. A igreja pertence a Jesus. Ele mesmo disse em Mateus 16, 18, que a igreja é dele, minha igreja. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, diz que ele mesmo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentá-la a si. No versículo 29, a Bíblia diz que ele mesmo é quem sustenta a igreja e a alimenta. E aqui no versículo 11, nós vimos que Jesus, como dono da igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Ele, como dono da igreja, deu. Ele deu ministérios e levantou pessoas para esses ministérios. Entendendo, é claro, que o ministério apostólico já se encerrou. Há pessoas que se autodenominam apóstolos e que enriquecem às custas do evangelho. E eu ouvi um pregador falando sobre isso, falando sobre o ministério apostólico. Ele falou assim: olha, apóstolo bom é apóstolo morto. São aqueles apóstolos que abriram mão de privilégios ou da própria vida por amor ao evangelho e não se enriqueceram às custas da fé. Então, compreender que Jesus é o dono da igreja faz parte de um discernimento espiritual. Isso nos ajuda a entender que, estrategicamente, então, Jesus distribuiu dons, capacidades espirituais, não pensando no indivíduo, mas pensando no corpo, pensando no coletivo. Assim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que os dons são variados, há uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que me deu o dom, te deu o dom, e nós nos completamos. Ele também disse que há variedade de serviços, de ministérios. Então, há pessoas que agora estão lá trabalhando com as crianças, com os adolescentes, há pessoas que trabalham aqui na orquestra, há pessoas que trabalham na transmissão, há pessoas que ensinam. Há uma variedade de serviço, mas servimos ao mesmo Senhor, que é Jesus. E há uma variedade de operação ou de operações, mas quem realiza tudo é Deus. Então, quando alguém é sensibilizado com um ensino, com a mensagem, com um hino cantado, tocado, quando milagres acontecem, quando portas são abertas, é Deus quem opera no meio da igreja. Agora, nós devemos ter esse discernimento, irmãos, para fazer e servir ao Senhor com gratidão, a fim de agradar a Jesus, não a nós mesmos e não aos homens. Como nos diz Colossenses capítulo 3, 23, que nós não devemos servir como que ao agradar aos homens, mas servir para agradar ao Senhor. Porque na igreja, a pessoa mais importante é Jesus. É Jesus. E sem Cristo, nós seríamos apenas um grupo religioso, que se reuniria para vermos uns aos outros, cantarmos músicas ou hinos que nos fizessem apenas bem, mas não estaríamos aqui para ouvir o que Jesus tem a dizer, nem oferecer a Ele adoração, reconhecendo que Ele é o dono da casa. Então, que tenhamos esse discernimento, que a igreja tem sim um dono e o seu nome é Jesus. Mas ainda, é preciso entender que a igreja é um lugar de aperfeiçoamento. Ninguém aqui é perfeito a não ser Jesus. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E se por um lado a igreja não sobrevive, não existe sem Jesus, a igreja precisa de pessoas para ser igreja. Nós precisamos uns dos outros. E não qualquer pessoa, mas pessoas que passaram pelo novo nascimento ao se arrependerem e crerem em Jesus. E assim são integradas ao corpo de Jesus. Mas continuam sendo imperfeitas. Em Atos, no capítulo 2, versículo 47, a Bíblia nos diz que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. E o texto que nós lemos diz que a igreja, o corpo de Cristo, é formado por santos, mas
fala a respeito de aperfeiçoamento dos santos, um processo de aperfeiçoamento, de santificação, entendendo que a igreja não é o prédio. Embora ter um lugar, a casa de Deus para nos reunirmos, para nos ajuntarmos como igreja de Jesus é uma bênção. Nem sempre foi possível a igreja de Jesus ter um lugar. Ao longo da história, a igreja de Jesus já se reuniu na floresta, já se reuniu em cavernas, já se reuniu inclusive em catacumbas em Roma. Mas que fique claro para nós que a igreja é constituída de pessoas redimidas, que nasceram de novo, mas que são imperfeitas. E quando Jesus então distribuiu dons, ele pensava nisso, pensava no aperfeiçoamento dos santos. Conversando com um irmão que está chegando, e ele falando a respeito de experiência que teve ao longo da sua caminhada cristã, eu falei: olha, irmão, é bem-vindo ao nosso meio, mas tenha consciência de que aqui há pessoas que são imperfeitas, a começar de mim. Então tenha essa consciência, e que tenhamos essa consciência que a começar de mim, e aí você coloque-se no centro também. Somos imperfeitos, mas estamos em processo de aperfeiçoamento. Por isso, quando Deus e o Espírito Santo nos distribuiu dons, era pensando não em nós ou no indivíduo em si, mas no bem do corpo, no aperfeiçoamento dos santos, no desenvolvimento da igreja. E lembrando que a árvore que produz fruto não produz fruto para si. Assim como Deus não nos deu dons ou capacidades espirituais, habilidades para nós mesmos, mas para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Mas ainda, a igreja também é um lugar de amadurecimento. Deus não quer que sejamos meninos o tempo todo. Deus quer que cheguemos à estatura de Cristo, que sejamos semelhantes a Cristo, refletindo a sua glória. E sendo maduros, nós conseguiremos entender, por exemplo, se o ensino vem da palavra de Deus ou não, se a pessoa adorada ou reverenciada na igreja é Jesus ou não, porque a igreja não é lugar de autopromoção, a igreja é um lugar de adoração a Jesus. Porque, por causa da formosura de um querubim, esse querubim foi expulso do céu, que hoje é conhecido como Satanás. Ele queria autopromoção, desviar a glória ou a adoração que seria a Deus, ele queria para si, e por isso Paulo, encorajando ou ensinando Timóteo, dizendo assim às pessoas, aos neófitos, às pessoas novas no entendimento, ou até mesmo novas na fé, para que não se ensoberbecessem, para que não caíssem na condenação do diabo. E mesmo os que são mais experientes na fé, precisam tomar cuidado com o orgulho. Porque o orgulho é como um vírus que fica incubado no nosso corpo pecaminoso, que basta um estalo, uma oportunidade, ele se manifesta. E o orgulho, como diz a palavra de Deus, precede a queda. E Paulo falando aos coríntios, para ter cuidado com o orgulho, porque ele disse: não é boa a vossa jactância, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Mas por último, a igreja é um lugar de relacionamento. É um lugar que nós entramos em contato uns com os outros, e frequentar o culto, mas não se relacionar com as pessoas, nós agiremos como clientes, e não como servos de Cristo, no corpo de Cristo. Nós vamos vir aos encontros como quem vem em busca de um entretenimento. Existem pessoas que estão decepcionadas com Deus e se afastam de Deus. E existem pessoas decepcionadas com a igreja e se afastam da igreja, achando que não se afastaram de Deus. Mas não há como alguém que siga a Cristo e não esteja ligado a uma igreja. No Novo Testamento não existe isso. Não existe. E assim as pessoas que se decepcionam acabam deixando de congregar, de se ajuntar, de se relacionar. E uma pessoa que se declara cristão, mas não está ligada a uma igreja local, na verdade é uma religiosa.
Ou uma pessoa que se simpatiza com o Evangelho, mas não reconheceu o senhorio de Jesus. Porque a vontade de Jesus é que façamos parte da sua igreja e que sirvamos a Ele na igreja, servindo uns aos outros. E caminhando para o fim, a Bíblia nos diz, no texto que nós lemos, em outros textos também, que a Bíblia a igreja é semelhante ao corpo humano. A Bíblia usa esse exemplo tão preciso. E um membro que está desconectado do corpo, que não se relaciona com outros membros, é um membro em que não há circulação nele, e que tende a necrosar e a morrer. O lugar de membro é conectado ao corpo, é conectado à igreja de Jesus. E independentemente do seu nível educacional, da sua experiência, dos seus talentos, você nasceu de novo em Jesus e recebeu de Jesus uma função intencional no corpo. Então você está onde está, porque Cristo quis assim, pensando no bem do corpo. Por isso, cumpra o seu ministério com alegria no corpo de Cristo, mas de corpo presente, não ausente. Às vezes nos enganamos, achando que basta contribuir à distância, mas não está, aqui tudo bem, estou fazendo a minha parte na obra do Senhor. Isso também é parte, mas antes de servir a Deus com meus bens, eu devo servir a Deus com a minha vida. Amém? Antes de servir a Deus com os meus bens, de servirmos a Deus com os nossos bens, nós devemos servir a Deus com as nossas vidas. E dedicar os nossos dons e talentos para a glória dEle. É muito triste quando vemos pessoas que receberam capacidades espirituais de Deus, mas não exercem trabalho na igreja de Jesus. Antes usam os seus talentos, os seus dons, para enriquecerem seus negócios. Quanto na igreja há tanto trabalho para se fazer, há tanto serviço para se prestar e há tanto para se crescer. Por isso tenhamos um coração, como nós ouvimos na semana passada, ouvidos e coração, mãos de servos, para que cresçamos em tudo em Cristo. E também possamos provar da bênção de ver o corpo de Jesus, a igreja avançando. Creio de todo o coração que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na igreja e através dessa igreja. E eu tenho orado, junto com outros irmãos, não quero ficar de fora. E você? Qual será a sua oração? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.